Olá, eu sou Alan dos Reis e recebo na redação do Tabu em Foco a treinadora do futsal feminino Tabuão, Cristiane Pereira de Souza. Muito obrigado, você é mais conhecido como Cris Souza, então a chamarei assim. Muito obrigado por ter aceito o convite do Tabu em Foco. Bom, gente, eu que agradeço o convite e vamos bater esse papo, né? Contar um pouquinho das histórias do futsal feminino. Vai ser um prazer compartilhar isso com vocês. Cris, eu acho que para iniciar essa conversa, queria falar um pouquinho sobre a Copa de Futsal Feminino, a Copa das Campeãs. Tabuão foi finalista no último dia 31 de março. Domingo, por muito pouco, não conquistamos essa taça. Queria que você falasse um pouquinho dessa competição. O Tabuão teve aí 3 jogos espetaculares ganhando, e só que chegou na final, acabou não dando tudo certo. Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Bom, gente, para quem nos acompanha, nosso torcedor, nossos familiares que acompanham as categorias de base, né? Para vocês que eu falo, para os nossos colaboradores, foi um evento magnífico, um evento que gerou uma visibilidade muito grande, uma identificação do torcedor de Tabuão, amigos, familiares, todo mundo acompanhando, mandando mensagem para a gente, né? Vibrações positivas, todo mundo torceu junto, sofreu junto quando tinha que sofrer. Então foi um evento que nos identificou com esse nosso público, com esse nosso torcedor, e foi de uma grandeza imensurável, assim, para o futsal feminino, uma conquista de visibilidade. A gente saiu daqui, Alan, com a responsabilidade de mostrar o nosso futsal feminino, o trabalho que a gente faz. E eu digo responsabilidade porque a gente não podia apresentar algo que não fosse do agrado das pessoas que estavam assistindo. Não tinha como ir lá e apresentar um jogo que o torcedor não fosse gostar de ver. Então a gente trabalhou muito, há muito tempo a gente vem no trabalho esperando uma oportunidade como essa de mostrar o potencial das nossas atletas, o potencial da nossa comissão que trabalha para que o futsal seja realmente reconhecido e que as pessoas gostem efetivamente. Em relação aos jogos, foram aí 3 jogos impecáveis, a gente jogou muito bem, né? As nossas atletas tiveram um desempenho excelente. A gente sabia que seriam jogos muito desafiadores, porque são as melhores equipes, as grandes campeãs do Brasil todo que estariam lá. E para nós, primeiramente, já foi uma honra poder participar, receber o convite para estar nessa competição. Porque a equipe é a campeã paulista. Atual campeã paulista. Então a gente sabia dos desafios que ia enfrentar. E realmente a gente conseguiu dar tudo nesses primeiros jogos. A questão da final, a gente teve alguns problemas, nosso torcedor não sabe, nós vamos compartilhar hoje aqui. Claro que a gente gostaria de ter voltado com a taça de campeão, mas a conquista maior foi para o futsal feminino, não só do futsal feminino de Tabuão, mas para o futsal feminino do Brasil, que teve essa visibilidade, que teve esse carinho, esse respeito do torcedor. Essa competição ela tem um feito inédito, que foi a primeira a ser transmitida por um canal de TV fechada por completo, né, que foi a Sport TV. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa transmissão, que eu acho que pôde envolver todos os moradores de Tabuão, envolver todas as pessoas que acompanham o futsal feminino. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa competição a partir dessa transmissão. Para quem nos acompanha, quem nos segue nas redes sociais, já há muito tempo sabe do nosso esforço, empenho em ter parcerias com a TV Atual, que transmite os jogos. A gente faz, né, com que o nosso torcedor tenha acesso pelo site, pelas lives, né? Mas a divulgação que a gente faz na cidade, mas estar numa TV é diferente, né? A gente conseguiu acessar um público muito maior. Muitas pessoas nos viram, colegas meus de faculdade, de cursinho, enfim, todo mundo, a cidade, meus alunos da faculdade, todo mundo conseguiu ver, né? A divulgação chegou até essas pessoas. E é uma coisa que eu falo, né? A gente sempre teve o futsal feminino, mas a Sport TV ela abriu essa oportunidade para que a divulgação chegasse onde a gente não chegava com as nossas ações aqui. Né? Então, para nós foi um divisor de águas. A gente espera que com isso mais pessoas possam acompanhar
e se divertir com o futsal, usar isso como um lazer para as suas vidas, né? Para o nosso munícipe, para as pessoas que gostam do futsal. A gente tem... Nosso torcedor não é só daqui, ele vem de São Paulo, ele vem do interior, ele vem de várias localidades, né? Então o futsal, a Sport TV ela abriu essa oportunidade para chegar, alcançar o maior número de pessoas. Você sentiu essa repercussão na volta? Sim, até bacana, porque assim, vão ter várias histórias, viu, gente? Tem história de tudo que é jeito aqui. Na primeira parada de ônibus que a gente fez para jantar, tinha um segurança lá e a hora que a gente desceu, o segurança veio correndo, pediu para tirar foto e falar com as meninas, porque ele tinha acompanhado os jogos. Eu não sei nem onde eu estava, eu sei que eu estava em algum lugar de Santa Catarina. E ele pediu para tirar foto. A gente chegou aqui, todo mundo visualizando. Na faculdade foi um impacto grande, porque os alunos de outros cursos, não são meus alunos, mas alunos de outro curso me viram, você é a treinadora, Cris Souza. Eu vi sua prancheta, eu vi você falando. Da Cris Souza, né? A prancheta da Cris Souza ficou famosa. Então assim, é a goleira do Wi-Fi, pega até o Wi-Fi, né? Então o Dandan, um abraço para o Dandan, né? Se ele estiver nos assistindo, ele ajudou muito, o Marcelo Rodrigues, o pessoal da Sport TV. Né? Dandan, eu sonhava em ter um jogo narrado pelo Dandan, assina que o gol é seu, né? Característico dele, só ele fala isso, e a gente, como apreciadora do futsal masculino, né, que eu sempre fui, há muito tempo acompanho o pessoal do Sport TV, sempre sonhei em ter um dia o Dandan narrando uma ação nossa, um jogo nosso, um gol nosso. E não faltaram gols, né? Não faltaram gols, e gols bonitos, né? Para quem pôde acompanhar, foram gols bonitos. Tá, só para a gente poder avançar um pouquinho da questão da competição, você falou em problemas. Para que as pessoas entendam que o futsal feminino, de uma forma geral, ele ainda... tem um monte de coisas envolvidas. Eu queria que você explicasse para quem não está nos assistindo desses fatores que também acabam influenciando, né, na competição e no time de uma forma geral. Alan, vou dizer a primeira coisa que eu acho. A gente não teve intervalo. Foram 4 jogos de alta intensidade sem intervalo. Eu tive 3 atletas que machucaram. Eu tive uma atleta que machucou aqui no amistoso que a gente fez. Ela que vinha de uma recuperação de uma cirurgia no joelho, ela machucou de novo e não viajou com a gente. Então, assim, a gente não teve descanso e a gente viajou 14 horas. E terminou no domingo. Então foram quinta, sexta, sábado, domingo, sem nenhum intervalo. Isso, direto, jogos de alta intensidade. E a gente teve o agregado o fator viagens, foram 14 horas de ônibus, né, que isso pesa numa decisão. As minhas atletas não conseguiram responder ao nível que a gente esperava, além do fato de a gente estar no início da temporada. A gente teve o problema que foi a paraguaia, a Paola, a Brits, né, que tinha encantado os narradores com o jeito dela jogar, e ela infelizmente teve uma lesão séria, né, no tornozelo, teve uma torção de tornozelo, e ela não conseguiu desempenhar, jogou no sacrifício, mas não conseguiu desempenhar o que a gente conhece da Paola, né? E a Drica também, que é uma das titulares, sentiu o joelho e também teve problema com isso. E a nossa maior perda, que foi a Lohana, titular em todas as partidas. A Lohana, a gente teve uma decisão desafiadora aí no dia, a gente liberou a Lohana, né, ela que tinha feito uma prova de concurso na Prefeitura de Taboão, e ela passou na primeira fase, passou muito bem, e a segunda fase calhou de ser na final. Então, quando a gente saiu daqui para viajar, a gente já sabia que se tivesse na final não poderia contar com ela. Já tinha comprado passagem de avião para voltar. E, infelizmente, ela não pôde estar na final com a gente. Mas é o que eu disse, né? Uma menina que tem que pensar no futuro dela. A gente pensou nisso também. Ela, inclusive, no dia da competição, ela falou: Cris, se você me pedir para ficar, eu fico. Mas eu não tinha como pedir isso para ela, porque a gente acredita que no futuro ela vai poder ajudar a gente de uma outra forma. Maneiras. Cris, você é uma das poucas mulheres a comandar equipes de futebol, seja de futebol masculino, de campo, ou seja feminino também, de campo e de quadra. Queria que você falasse um pouquinho sobre como é uma mulher comandar uma equipe, o que você enfrenta como sendo quase que uma das únicas, se não for a única. Bom, eu queria dizer aqui que a gente está à frente, minha comissão tem 4 mulheres, né, na comissão. A gente tem o preparador de goleiros, que é o Alexandre, que
né, um rapaz, está com a gente, que é inclusive preparador da seleção brasileira. Mas a gente tem um espelho no futsal feminino, que foi quem começou a despontar, revelar várias atletas, que é a Maria Cristina, da Sabesp. E ela inclusive tem um livro sobre isso. E ela é uma das pioneiras, é uma das referências do futsal feminino. Inclusive, para mim, é uma referência. Mas, realmente, gente, faltam mulheres assumindo essa liderança, né, de estar à frente de um grupo, comandar um grupo de masculino, feminino. Faltam ainda, são poucas mulheres. Eu também estou à frente de um outro trabalho, eu trabalho na Medicina Santo Amaro, com meninas do futsal feminino. Também a gente vê a presença só de técnicos, né? Então, acho que as mulheres, estudantes, têm que se preparar um pouquinho mais para brigar por esse mercado, né? A gente também tem o valor, a gente sabe analisar o jogo, a gente conhece da modalidade, e eu acho que a gente começa a desbravar isso. Eu espero conseguir, humildemente falando, tá, gente, ser uma referência, né, de forma que as mulheres se encorajem também a querer esse tipo de cargo, né, a querer estar à frente de um trabalho, seja com mulheres, seja com homens. Eu já tive convite para treinar a equipe masculina, falta tempo também, e fico muito lisonjeada com isso, de reconhecer o trabalho. Você acha que, de uma forma geral, eu vejo os canais esportivos, debates, a gente vê cada vez mais a presença de mulheres falando sobre futebol, analisando futebol, e eu acho que, assim, a transmissão da Sport TV, tinha lá a Cris, quando ia lá para o intervalo, mostrava a Cris com a pranchetinha, mostrando, analisando, vamos dizer, reorganizando a equipe. Você acha que isso está mudando aos poucos? Você acha que esses espaços estão sendo mais ocupados pelas mulheres? Eu acho que sim, mas ainda vejo de uma forma muito lenta, né? Eu acho que as mulheres precisam se preparar, se planejar e querer efetivamente estar nesses cargos, né? Porque a gente tem condições totais de disputar isso com homens, com outros profissionais, mas eu acho que é uma questão de cultura também, né? A mulher, ela não é encorajada para assumir um cargo desse, né? Recentemente, a treinadora da seleção brasileira, que foi uma mulher, ficou pouco tempo no cargo e não se abriu oportunidade para outras mulheres, né? Então, eu acho que essa mudança ela vem acontecendo. Eu espero que ela venha numa velocidade, principalmente por conta desse evento, mais mulheres tenham interesse e a gente comece a implantar isso na cultura do esporte feminino. Você acha que tem machismo? Tem. Tem, mas eu também acho que isso vai sendo quebrado aos poucos. Vou te dar um outro exemplo positivo. Eu estou com a disciplina futebol e futsal na faculdade. Você é professor, só para quem a gente entende, na faculdade FECAF. Na faculdade FECAF. Eu ministro a disciplina futebol e futsal. E se num primeiro momento teve um estranhamento por parte dos rapazes, principalmente, uma mulher vai me dar aula de futebol. Eu já sei tudo. Né? Se teve isso, hoje não tem mais. Né? Os meus alunos todos, são vários relatos, viu, Alande, que pararam a academia, os lugares que eles estavam assistindo, trabalhando, para assistir o jogo e falaram, olha, eu falei com todos os meus alunos de personal, estava todo mundo assistindo o jogo e eu ressaltava, minha professora é a técnica. Então, com muito orgulho, eles comentaram isso. Então, acho que a gente vai quebrando aos poucos, à medida que a gente está preparado para isso, a gente vai quebrando esses paradigmas e mostrando que o lugar de mulher é onde ela quiser, desde que ela esteja preparada, desde que ela tenha interesse em assumir essas diversas funções. Tá, só pra gente, quanto tempo você já comanda o futsal feminino de Taboão da Serra e como que foi a sua chegada, né? Você até falou que jogou um pouco, mas o seu lugar onde você se encontrou foi como técnica. Eu fui atleta, né, gente? Tive uma pequena passagem aí, isso me ajuda muito até hoje, né? Fui atleta universitária também, joguei bastante tempo pela faculdade. Mas chega um momento, no meu caso, né, chegou um momento que eu tinha que escolher entre ser atleta, investir na carreira ou estudar, né? E eu optei por estudar, dar foco nisso, até porque eu já estava com uma série de lesões, né? Eu tive 2 cirurgias no joelho, então isso me abateu um pouco e aí me forçou a seguir um outro caminho. Então fui me preparando para isso. Estava até seguindo uma carreira acadêmica, tinha ingressado no mestrado e acabei passando no concurso em Taboão da Serra para professor.
e eu decidi vir, né, encarar esse novo desafio e tal. E comecei a trabalhar nas escolinhas, o São Judas, CSU, inclusive eu tive mensagem do pessoal que teve aula comigo 13 anos atrás, e comecei a desenvolver o trabalho e o pessoal da prefeitura me chamou, falou, nossa, você não tem interesse, né, em trabalhar com esporte de competição? E eu fui, comecei com masculino, como preparadora física. 1 ano e meio de trabalho, o pessoal me convidou para assumir a equipe feminina, né? A partir daí a gente começou a implantar uma nova metodologia, porque o time era muito limitado ainda, estava bem no comecinho do trabalho, então um time que, né, não tinha muitas pretensões, tomava muitos gols, perdia feio, e a gente começou a mudar a metodologia, trazer atleta de fora, sistematizar o trabalho, e foi evoluindo, a cada ano evoluindo mais, cada ano evoluindo mais, a ponto de hoje ter uma conquista nacional, estar entre os grandes no cenário nacional, tanto universitário, ter atletas, um hall de atletas, uma base toda convocada para a seleção brasileira. Então isso é fruto de trabalho de longo prazo. Mas realmente foi muitos desafios que a gente foi encarando. Isso em quanto tempo, desculpa? São 10 anos esse ano o nosso trabalho, né? O trabalho da nossa comissão completa 10 anos desde que assumi a equipe. E foram muitas evoluções, digamos. Que bom. O que você acha que ainda falta os próximos passos para que se consolide mais e que a gente tenha um time ainda mais competitivo? Falta mais incentivo, Alan. Recurso, efetivamente, patrocinadores, pessoas que queiram investir no futsal, no futebol, entender isso como não só uma equipe profissional, mas a gente precisa ter uma equipe profissional para chamar a atenção da garotada, né, que quer, que tem esse anseio, que deseja também ser atleta profissional. Então a gente precisa dessas duas coisas, a gente precisa fomentar a categoria de base e efetivamente fazer um trabalho social direcionado para o desenvolvimento de talentos e manter a equipe adulta. Eu tenho atletas de fora, eu tenho atletas que deixam suas famílias para virem para cá, investir numa carreira, e é uma carreira. Os atletas todos são estudantes, mas elas gostariam de poder viver só do futsal. Hoje não dá para viver só do futsal. Não dá para viver só do futsal. Tanto é que eu tive uma atleta que deixou de jogar uma final para poder prestar um concurso, né? Então a gente precisa de mais incentivo. A gente precisa de pessoas que invistam efetivamente no futsal para que possa ter uma dedicação exclusiva dessas atletas, eu possa contratar outras atletas, fortalecer o grupo, ter um grupo melhor, ter um grupo maior. A gente trabalha hoje com um grupo reduzido. O time profissional tem quantas meninas? Eu tenho 14 atletas, sendo 4 goleiras. 4 goleiras e... 10 jogadoras? 10 jogadores, 10 atletas de linha. Entendi. É um grupo pequeno, eu precisava ter um grupo maior. Um grupo de quantos? Umas 20? Pelo menos umas 20 total, né? Para que eu possa ter mais trocas. Mas hoje ainda, com os recursos que a gente tem, a gente não consegue ter um plantel desse porte. Tá, as nossas categorias de base, como que funciona? A nossa categoria de base são essas meninas dos olhos, né? Porque a gente, além da gente fazer esse trabalho social, trazer as meninas da cidade, oportunizar, né? Que elas tenham... que elas possam desenvolver seus talentos, a gente também tira da ociosidade, né? A gente dá outras opções no contraturno escolar para que essas meninas efetivamente se desenvolvam, tenham outras referências na vida, não só ficar nas áreas de vulnerabilidade, né? Com outros incentivos que não são legais para a sua vida. Quantas atletas tem em todas as categorias, tirando o profissional? Tirando o profissional, nós estamos aí com 60, 70 atletas. Tá. Cris, estamos chegando aqui na parte final. Acho que para quem acompanhou, e o Tá Bom em Foco até... a gente fez até uma reflexão de que a gente acompanha pouco futebol feminino, vamos passar a acompanhar mais, porque eu acho que... eu sei que passou na Sport TV, mas temos jogos a todo instante, seja nos ginásios em Taboão ou jogos próximos. Então, dentro do possível, a gente fará um acompanhamento mais de perto. E ficamos muito orgulhosos de vocês, de ver o time de Taboão jogando muito bem os 3 jogos, goleando, jogo difícil. E acho que perder também faz parte, acho que competição é isso. Um ganha, o outro perde, mas fica também o aprendizado.
quero te agradecer. Vou pedir para você falar um pouquinho, deixar sua mensagem final, falar como as pessoas podem acompanhar o time de vocês, o futebol feminino aqui de Taboão da Serra. Bom, gente, eu que agradeço essa oportunidade de poder falar um pouquinho do nosso projeto, agradecer na pessoa do Alan, o Taboão em Foco, que nos deu essa oportunidade, essa visibilidade. Quero aqui deixar um presentinho para vocês, né? Trouxe aqui, depois vocês sorteiam, esses veem o que vocês fazem, trouxe aqui a camisa da Natalinha, uma das nossas artilheiras da competição da Copa dos Campeões, muito talentosa, atleta muito talentosa. Trouxe aqui também a camisa da nossa atleta de seleção brasileira, Marielle, goleira, né? E quero convidar a todos para que possam estar atentos às nossas redes sociais. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook. E convidar vocês para que possam acompanhar a equipe, acompanhar os jogos, acompanhar a nossa categoria de base também, que são atletas de grande potencial, que estão aí jogando, representando a nossa cidade. E a mensagem que eu queria deixar, Alan, é que quem ganhou nessa competição não foi Lages, não foi o futsal feminino Taboão, foi o futsal feminino brasileiro. E eu quero dizer que quem ganhou também foi o munícipe taboanense, que se sentiu representado, que sentiu orgulho da sua cidade. O tempo todo a gente viu a Sport TV falando Taboão da Serra, né? E pelo que a gente acompanhou, a repercussão na rua depois do evento foi que realmente a gente sentiu o orgulho de ser taboanense. E o esporte foi o veículo para que esse orgulho aparecesse e acontecesse. Né? Então eu agradeço mais uma vez a todos que nos acompanharam, que torceram, que vibraram junto, e agradeço a vocês por essa oportunidade, para a gente mostrar um pouquinho do nosso trabalho. E temos outras competições para torcermos juntos. Gente, tem Campeonato Paulista, tem Campeonato Copa do Brasil, a gente vai divulgar. Tem aí jogos universitários, a gente vai estar em todas as competições e, se Deus quiser, representando muito bem a nossa cidade. Muito obrigado, Cris. Eu que agradeço.